crianças devem pregar? Sim ou não? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo, onde eu quero trazer para ti hoje um assunto que ele é um pouco polêmico aí no meio cristão, sobre crianças pregadoras, sobre jovens pregadores. O que tu acha, né? Eu quero trazer aqui esse vídeo de forma bíblica, né? E nós vamos começar a falar do Senhor Jesus, que pregava com 12 anos de idade. 12 anos de idade, a Bíblia diz no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, que Jesus, ele, em certa ocasião, ele está no templo ministrando a palavra, conversando com os sacerdotes ali, com os fariseus, com os doutores da lei, e eles ficavam maravilhados, perplexos com a sabedoria que Jesus tinha aos 12 anos de idade. E também Samuel, que foi desmamado muito cedo ali, né? Foi desmamado e foi entregue no templo muito cedo para servir ao Senhor, para o serviço do templo, para ministrar, porque a Bíblia diz que ele ministrava perante o Senhor. A sua mãe fazia ali uma túnica, um sacerdotal, de ano em ano ela levava para ele, ela trazia provavelmente algumas instruções para ele e foi acompanhando seu crescimento uma vez a cada ano. E a gente vê que há uma chamada de Deus na vida das crianças, sim, né? Existe uma chamada aí. Muitas crianças, o inimigo das nossas almas, ele não respeita a criança. Existem crianças que são alistadas para o mal, aliciadas de toda forma, né? São levadas à prostituição, são levadas ao tráfico de drogas, são influenciadas por pessoas na mídia, entre os pais, né? Estão reféns dos seus pais dentro dos seus lares muitas vezes. Então as crianças sofrem muito. E a palavra de Deus, ela é ensinamento tanto para quem recebe quanto para quem ministra a palavra de Deus. Então, na minha opinião, de forma bíblica, as crianças devem sim exercer o ministério da pregação. Se essas crianças podem ter um acompanhamento de gente coerente, de gente que verdadeiramente conhece ao Senhor e ama a palavra de Deus, porque às vezes vai acontecer de crianças serem instruídas de forma errada. Se nós, adultos, somos instruídos às vezes de forma errada e erramos muito, que dirá as crianças. E aí nós vemos muitas crianças sendo atacadas, jovens sendo atacados, jovens pregadores, porque nós estamos numa época que a Bíblia diz que o amor das pessoas esfriaria. E vão ser atacados, infelizmente, por muitos que se dizem irmãos. E quem está falando isso, eu estou atacando a igreja de forma nenhuma. Paulo diz isso. Paulo diz isso, que muitos se introduziram no nosso meio, tentando confundir, tentando trazer contenda, trazer invejas, dissensões. Paulo fala isso nas suas cartas. Tem pessoas infiltradas no nosso meio, trazendo coisas que não são de Deus, ensinamentos, doutrinas que não são de Deus. E aí, porque todo aquele que é de Deus, ele ama e pratica a verdade, a justiça, o bem. Então, posso te falar o que tem acontecido com pregadores jovens? Às vezes são instruídos, não estou aqui acusando ninguém de nada, estou falando que é uma verdade. Às vezes são instruídos por quem não tem uma visão fiel à palavra de Deus. Às vezes a gente é iludido por causa dos nossos filhos estão ali, começam a pregar, e muitas pessoas começam a achar bonitinho, começam a achar engraçado, e ao invés de ajudar, de instruir, vai trazendo de uma forma mais solta. Ou então, às vezes, a criança vai trazendo de uma forma mais solta, para não deixar aqui no ar isso aqui, tá? Vai trazendo de uma forma mais, sabe? Deixa Deus dirigir, deixa Deus fazer, deixa...
Porque às vezes nem a pessoa não tem, às vezes Deus tomou a criança como a chamada mesmo. A criança em casa ela lê a palavra, a criança em casa ela se esforça, mas o seu pai ou sua mãe talvez não tenham o mesmo entendimento, ou não tenha a mesma devoção. Isso acontece. E aí essa criança não tem alguém, um pastor que se achegue a ela, não tem uma liderança que se importe, que se interesse por aconselhar. E ela vai crescer ali tateando, se quebrando, como é horrível isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu me converti, eu cheguei a me enrolar no chão com o demônio. Porque às vezes a gente tá mal orientado, ou às vezes a gente tá sem orientação de ninguém. Ou às vezes a gente vai buscar orientação, mal orientado, vai buscar orientação, mas a fonte que a gente foi não era a orientação que ia nos servir, né? Então, também quero deixar aqui acerca das ofertas, tá? O que acontece, isso é tema para outro vídeo, essa questão das ofertas, né? Que também é uma instrução errada que vai acontecer, tá? A instrução que eu tenho de Cristo pela palavra de Deus, dai de graça o que de graça recebeste. Essa é a instrução que eu tenho, eu, Juliana, de Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Agora, sou contra a oferta? Não. Primeiro, sou contra a justiça, né? Eu tenho visto, eu vou entrar em outro tema aqui, mas eu quero entrar, eu preciso entrar nesse tema para te falar, né, sobre as polêmicas que têm acontecido aí em relação à pregação do evangelho a crianças que são mal instruídas, aliado a ofertas que recebem, tá? Eu mesma já fui pregar em lugares onde, às vezes, ninguém se importa que tu teve um deslocamento. Graças a Deus, tem muitos irmãos, tem igrejas humildes, onde os irmãos chegam para ti e dizem, olha, eu queria te dar, mas eu não tenho. A gente queria te dar um pouquinho mais, mas não tem. E às vezes tu vai levar um pregador, eu tô falando aqui de pessoas que já têm nome. Tem muitos irmãos que têm nome, tem muitos irmãos que andam sem a passagem para ir pregar, vão na fé, vão por Deus, vão porque são levados pelo amor do evangelho e chegam lá. E não é isso que Paulo ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tem que ter um relacionamento de amor mútuo, tanto de quem vai como de quem como de quem está, né? Todos têm que entender que existe sim uma necessidade do pregador, existe necessidade da igreja, então precisa se haver um consenso ali, para que todas as pessoas possam ser confortadas, ser consoladas, serem ajudadas. E aí o que eu falo? Por que eu tô falando isso? Tu vai entender agora, eu tô falando acerca das crianças. Às vezes o jovenzinho tá pregando e ele recebe uma oferta, ele vai receber uma oferta e o olho do pai e da mãe vai brilhar. O olho do pai e da mãe vai brilhar, ou talvez o coração até do próprio pregador mesmo, se não tiver essa instrução de que se a gente é abençoado, nós não devemos colocar nisso o coração. Mas nós devemos agradecer ao Senhor e continuar confiando no Senhor. Não colocar o nosso coração nas ofertas e começar agora a pregar esperando uma oferta, porque a gente é ser humano. E a gente faz isso, principalmente quando está passando por momentos difíceis. Agora, orar a Deus e pedir ao Senhor a ajuda necessária para que o nosso coração esteja voltado para Ele e não para a oferta. E eu tô falando de oferta, não de cobrar. Eu tô falando de oferta e não de cobrar. Porque também é justo que quem convida, não só justo, eu se me convidarem hoje para ir na cidade vizinha pregar, eu preciso ser custeada para isso, porque eu não vou ter condições, sabe? E isso é um outro assunto, como eu tô dizendo, tem pessoas que aí vão tomam assuntos, são sempre muito polêmicos, falam sobre dinheiro, né, falam sobre algumas partes, alguns determinados setores ali do ministério, principalmente, né, sobre a palavra de Deus, sobre a pregação, sobre de quem ministra, enfim, outras polêmicas aí, tem muitas, né, assuntos que as pessoas têm dificuldade de abordar hoje.
E eu tô trazendo esse assunto, eu não quero citar nome de ninguém aqui no canal, né? Pelo menos por enquanto, se Deus me dirigir para citar, eu cito. Mas eu quero trazer edificação. E não quero trazer bombardeio. E não quero trazer... trazer... Como é que eu posso dizer? Perdi a palavra aqui. Mas o nosso objetivo aqui é edificar vidas, edificar pessoas. É trazer entendimento. É abrir entendimento pela palavra de Deus. É trazer maturidade na fé. Todas essas coisas são necessárias. Criança deve pregar sim pela Bíblia. O ministério infantil tem sido negligenciado. Muitas igrejas não se importam com o ministério infantil. Eu não estou falando isso de forma leviana, eu estou falando isso de forma de quem vive isso, de quem vê, de quem presencia, de forma com quem tem filhos e sabe a importância do ministério infantil. Jesus disse, deixa vir a mim as criancinhas e não as impeça, porque delas é o reino do céu. E precisa ter uma linguagem para a criança entender, porque o mundo usa de artifício, sim. E aí também já estou entrando em outro assunto. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso vai gerar futuros pregadores que depois a própria igreja vai criticar. Depois os próprios irmãos vão criticar. Só que nunca houve um investimento. Nunca houve uma preocupação em dar uma base para esse jovem pregador, para essa criança pregadora. E aí depois vem uma descarga em cima, vem um bombardeio. Eu sempre digo aqui na minha família, na minha casa, pro meu esposo, a gente instrui os nossos filhos. Muito mais eles vão ser o nosso reflexo. Eles vão ser reflexo daquilo que a gente está oferecendo para eles. E mais tarde cobrar deles, como é que a gente vai cobrar coisas que a gente nunca deu? Como é que a gente vai cobrar um amor que a gente nunca deu? Como é que a gente vai cobrar uma instrução que a gente nunca deu? Como é que a gente vai cobrar depois uma regra, filhos regrados, filhos que têm uma vida cotidiana organizada, se a gente nunca foi organizado? Então, infelizmente, e Deus trata com a sua igreja. Eu tô falando isso aqui para quem entende isso, que Deus trata com a sua igreja. Muitas coisas têm sido expostas no ventilador, têm sido lançadas no ventilador aí. Mas Jesus disse, ai daqueles por quem vieram os escândalos. E Deus trata com a sua igreja, porque Deus abomina a hipocrisia. É muito mais fácil eu sair criticando as pessoas do que ir buscar a fundo qual é a base que elas tiveram para estar ali hoje, quem foi que ensinou, de onde é que saiu. E aí também vai, claro, uma coisa puxa a outra, né? Tem pessoas que são soberbas, arrogantes, tiveram uma base toda torta, toda errada, não ouve ninguém, não escuta ninguém. E tem pessoas que se a gente parar e se a gente disser, ó, por que tu tá fazendo assim? Olha, quem sabe tu faz assim. Olha, o que tu acha se tu fizesse assim? Aí a pessoa começa a parar, começa a avaliar, começa a pensar. O jovem, principalmente o jovem. Principalmente o jovem. O jovem, ele tá numa fase de questionamentos da vida, ele quer respostas. E se ele recebe uma resposta que faz sentido para ele muda. Tem muitos jovens que não são soberbos, que têm um coração humilde e que mudam na sua direção. Começam a fazer o contrário do que estavam fazendo. Isso porque receberam uma instrução certa. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para edificação, para dizer que jovem deve pregar sim, para dizer que jovem, muitos precisam de instrução. Infelizmente, é pouco que se encontra nas igrejas para a criança. A criança em si, estou falando desde lá da base. Aí a gente vem subindo outros andares. Né? Os jovens ainda a gente vê um pouco mais de estrutura para jovens, mas acredito que ainda seja pouco
perto do que o mundo oferece para os nossos jovens. Eu não estou falando de adaptar a igreja para fazer o jovem feliz, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de entender as fases da vida, né? Jesus nos entende, o Senhor nos entende. E quem não conhece o Senhor vai falar o contrário, mas quem conhece o Senhor sabe, está escrito na Bíblia Sagrada, que Ele sabe da nossa estrutura, Ele lembra que nós somos pó, está escrito no Salmo 103. Né? Então, a gente precisa entender, precisa sentar, precisa ouvir e parar de se apressar em criticar e parar de mostrar uma espiritualidade que muitas vezes não existe e tentar entender o que está acontecendo. Tem coisas que vão ser inevitáveis. A Bíblia diz que tudo precisa se cumprir, porque Jesus está voltando. Então a gente vai ver o amor das pessoas esfriando mesmo. Vi 2 meninas aí sendo arrebentadas pelo meio, eu posso dizer o meio cristão, eu não posso dizer que é a igreja de Cristo, porque como eu falei, Paulo diz que muitos se infiltraram no meio da igreja e trazem dissensões, e trazem contendas, e trazem todo tipo de maldade dentro da igreja, mas não são de Cristo. É isso que Paulo diz. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente diz que é a igreja, né? Agora, quando a gente fala que os irmãos de José arrebentaram ele, muitas vezes a gente vai ver os nossos próprios irmãos. A gente vai ver a própria igreja, quando não tem entendimento de algumas coisas, arrebentando aí os jovens, sim. Arrebentando, sim, as crianças. Como eu falei mais uma vez, Deus é quem trata com a sua igreja. Eu conheço a minha chamada e sei por que eu estou fazendo esse vídeo. E a gente sabe que tem que haver, nós oramos por essa direção, pelo Senhor, mandar avivamento para a igreja, mandar derramar o Espírito Santo, como é promessa de Deus, sobre a vida de muitas pessoas. E através desse avivamento, o amor ele tem que acender de novo no coração do crente, no coração do cristão, para que a gente possa muito mais ensinar do que criticar, muito mais estar disposto a ajudar do que criticar. Não estou falando que a crítica não é construtiva, tem 2 tipos de críticas, né? Uma que constrói e a outra que destrói. E tem muita gente querendo destruir, ao invés de construir. Tem muita gente usando de hipocrisia no meio da igreja. E a gente tem que ter o discernimento. Paulo diz isso, que a gente tem que ter o discernimento, entender o que está acontecendo e buscar ser bênção na vida de pessoas, buscar ser bênção na vida de pessoas com aquilo que o Senhor já tem nos confiado, buscar servir, né? O nome do nosso canal é esse aí, Seja Servo. E nós estamos aqui para servir, né? E tem pessoas que vão, sempre tem, né? Quem quer se utilizar de alguma forma, tomar proveito, tirar proveito das fragilidades do outro, das dificuldades do outro, principalmente das crianças, principalmente dos jovens, que muitas vezes estão vulneráveis. Eu quero deixar esse vídeo aí, quero te deixar esse vídeo. Eu espero que ele tenha servido para te ajudar, para abrir entendimento, para trazer esclarecimento, para te tornar um cristão diferente, uma pessoa disposta a orientar, a ajudar, a servir com aquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos. Né? Eu sofri muito já criança, ainda 13 anos de idade, fui violentada, e eu convivi com a culpa de ser violentada. E não fui amparada por ninguém, nem pela minha família, nem pela sociedade, nem pela escola, a sociedade num todo, né? Quando estou colocando todo mundo, é a sociedade. Então, a gente aprende a servir com aquilo que nos feriu. A gente aprende que as nossas dificuldades vão servir para ajudar outras pessoas. E
posso te falar, 16 anos, há umas controvérsias muito grandes aí, né? Porque 16 anos o jovem pode votar, 16 anos o jovem pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer não sei o quê, e outras coisas ele não pode fazer. Tô falando de lei, claro que tem a questão da lei, mas também tem a questão da gente pensar, porque quem já foi jovem, quem já passou por tudo isso, e eu fiquei muito feliz com o pregador, né, muito conhecido, que fez um vídeo na internet orientando uma jovem a respeito. Por enquanto, eu falei para os irmãos aqui, não quero estar falando nomes de ninguém aqui, talvez mais no futuro, né, a gente sentir uma liberdade maior, né, se Deus nos dirigir, a gente vai até colocar. Mas eu vi o pregador dando instrução para uma jovem que está sendo muito atacada, para que ela de repente pudesse mudar algumas coisas, né, buscar algumas coisas. Ele colocou ali o seu ministério, que foi muito jovem também, muito cedo, né, as dificuldades, os erros, os aprendizados, o enfrentamento das críticas, né, e eu achei isso muito legal. Eu achei isso foi uma manifestação de amor, né, e eu acredito que essa é a manifestação de quem cresceu com as suas dificuldades, com seus erros, né? E tá entregando para o outro agora, tá entregando para alguém agora, né? Mais uma vez aqui eu quero deixar claro que a gente tem que explicar tudo bem explicadinho, porque sempre tem alguém que vai se aproveitar de alguma coisa para dizer que a gente tá dizendo alguma coisa que não é, né? Então, dizer que a gente tá dizendo uma heresia, né? Eu não tô defendendo aqui que o jovem pode pecar, pode errar livremente, independente do que tenha acontecido na vida dele. Eu não tô defendendo isso. Eu tô falando que muitas vezes é mais fácil pessoas que nunca se dedicaram a ensinar ir lá e cobrar, como eu falei, dando o exemplo dos meus filhos, de mais tarde eu nunca convivi com eles, vou supor, né? Trabalhei a vida toda, nunca entrei em casa, saí um estranho, nunca tive um tempinho com eles para fazer nada e tal, e mais tarde, quando chega a minha vez, quando eu fico velho, aí eu começo a cobrar os meus filhos a presença deles, quando eles estão com a vida deles, com a casa deles, com a família deles formada, eu começo a cobrar. É disso que eu tô falando. Tô falando de gente que nunca investiu em ensino, nunca ensinou, nunca se preocupou e não se preocupa, tem a oportunidade de fazer, diz assim, não, mas ela tá lá, eu tô aqui, nunca tive contato com ela, porque sempre tem um que vai fazer que não entende o que a gente tá dizendo e vai dizer assim, não, mas ela tá lá e eu tô aqui, como é que eu vou ensinar ela? Não, tu tá tendo a oportunidade de fazer aí onde tu tá, no teu ministério, na tua igreja, e não se dedica. Talvez alguém diga assim, ah, mas na minha igreja eu não tenho espaço para fazer, mas na rua tem. Dá para fazer. Dá para entregar alguma coisa, né? Claro que eu quero deixar aqui, ó, sempre pela direção de Deus, né? Sempre pela direção de Deus. Eu já fui entregar um panfleto em lugares onde o Senhor falou, não, não entrega. E confesso que eu fiquei espantada. Mas o Senhor disse que não. Então a gente tem que fazer tudo pela direção de Deus, né? Tudo ouvindo a voz do Senhor. E é isso aí. É isso aí que eu tinha para te entregar aí, tá? Espero que tenha edificado a tua vida, que tenha ficado claro, né? Se não entendeu alguma coisa, ficou alguma coisa, ficou meio, né, falha, a gente não é perfeito, tem nossas dificuldades, né? Mas coloca aí nos comentários aí, tá? Coloca aí se esse vídeo edificou a tua vida também, se tu quiser compartilhar, se não for inscrito no canal, te convido a ficar com a gente. Mas o importante é que a gente possa fazer a diferença nesse tempo. Que a gente possa ajudar pessoas muito mais do que criticar. Eu não tô falando do combate, não. A Bíblia manda, se Deus, quando Deus levanta, quando Deus manda combater determinadas situações, vai acontecer sim. Mas eu quero te dizer que tem muito mais gente parecendo que é alguma coisa. Paulo diz isso aí. Muitos que me comunicaram que pareciam ser alguma coisa não eram nada. E muitos que parecem não ser nada são alguma coisa. Muitos que estão sendo... muitos que se levantam com arrogância disso e daquilo,
se sentindo melhores que os outros para criticar. Às vezes não comunicam nada. Quero deixar aí. É isso aí, tá? Isso é Bíblia. Que eu falei aqui para ti, não foi nada fora da Bíblia, é tudo Bíblia. Tá? E Deus é bom. Deus é fiel. Ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja. Ele ensina, ele exorta o seu povo, ele corrige o seu povo. O Senhor faz, sim. O Senhor ainda cuida, sim, da sua igreja. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.